Boa noite a todos. Boa noite. Vamos melhorar? Quero uma boa noite igual dela, assim, para estremecer, né? Vamos de novo, no fundo do coração, da alma, do coração da alma. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para quem está assistindo de casa ao vivo, seja bem-vindo conosco. Sintam-se em casa nas suas casas. Para quem está assistindo fora do horário gravado, bom dia, boa tarde, boa noite. Que a palestra de hoje traga algo em benefício de cada um de vocês. Hoje a gente vai fazer vamos orar, né? Eu estava esquecendo. A gente dá palestra, alguém já orou antes. Hoje não tem isso, né? Então vamos relaxar os nossos corpos nas nossas cadeiras, aguçar o nosso espírito. Primeiro, com um sentimento de gratidão por termos a oportunidade da vida, por estarmos aqui hoje encarnados. Muitos que estão assistindo essa palestra hoje estão aqui como desencarnados. Então, já que temos essa oportunidade de ainda estarmos encarnados, aprendendo, evoluindo, que possamos aproveitar da melhor maneira possível, ao nosso benefício, ao benefício das pessoas que nos cercam, dos nossos próximos, das pessoas que amamos. Que sejam todos abençoados essa noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente vai fazer eu prometo andar pouco, tá? Se eu conseguir. Hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre um tema de suma importância. Na verdade, algumas reflexões. E talvez esse bate-papo ele seja de uma forma um pouco mais didática do que de palestra. Talvez o nosso bate-papo de hoje pareça mais uma aula do que uma palestra em si. Mas é exatamente para que a gente possa refletir de forma sistêmica mesmo, né? De forma coordenada. Essa é a ideia, tá bom? Mas eu vou procurar ao máximo não tornar esse bate-papo cansativo, já que eu fui premiado com 1 hora de palestra, minha primeira palestra do ano. Normalmente são 40, 45 minutos. Hoje me deram 1 hora para falar, então vocês vão ter que me aguentar. Como diz o falecido desencarnado Zagalo, hoje vocês vão ter que me engolir. E vamos ver, né? Seja de uma forma suave, tranquila, de entendimento. Então, eu escolhi um tema que fala sobre espiritualismo em ação. E nós, adeptos ao espiritismo, muitas vezes quando a gente trata do tema espiritualismo, a gente se sente agredido, como deveria ser ao contrário, né? O espiritismo está no espiritualismo, mas como o próprio Kardec nos deixou, né, na revista de 1968, nós somos oriundos do espiritualismo. O espiritismo surgiu exatamente porque já existia antes o espiritualismo. Já nós vamos entender o que é o espiritualismo. Mas olha o que o Kardec nos deixa como lição. A mais enérgica reação se opera em favor das ideias espiritualistas e, como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, do qual é o desenvolvimento. Então, é uma citação de Allan Kardec na Revista Espírita de novembro de 1868. Então nós precisamos entender que nós somos originariamente espiritualistas, né? O que o espiritismo veio fazer depois do espiritualismo que já existia? Tentar sintetizar e dar ordem um pouco para algumas ideias. E a gente precisa entender que a intenção do espiritismo foi essa. E hoje a ideia dos espíritas é algo totalmente contrário a isso. E é o que a gente vai refletir hoje. Então vamos começar comparando uma coisa e outra. Espiritualismo é o oposto do materialismo. Engloba qualquer pessoa ou doutrina que acredite na existência de algo além da matéria. A alma, Deus, vida após a morte. Então todo mundo que acredita que tem algo aí dentro de vocês, dentro no sentido figurado, além de uma mente e um cérebro, que acredita que a gente morre, mas não acaba, é espiritualista. E nós espíritas acreditamos nisso.
Quase todas as religiões, o catolicismo, o islamismo, o budismo, são espiritualistas, porque admitem a existência da alma. Um espiritualista, ele pode acreditar em Deus, mas não necessariamente na reencarnação ou na comunicação com os mortos. É aí que a coisa começa a pegar, e é aí que a gente, como espírita, começa a deturpar tudo. E a minha preocupação em trazer essa reflexão para vocês é que nós sofremos consequências com isso. Agora vamos falar de espiritismo. É uma doutrina filosófica, científica e, por último, religiosa, que trata da natureza, origem e destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Por que filosófica, científica e, por último, religiosa? Porque ela não tem sentido de ser uma religião se ela não tiver uma base na filosofia de vida, de como nós vivemos o espiritismo. Ela não se define como religião se as suas definições não foram testadas de maneira científica. Só aí ela consegue ser uma religião. E quais são os 5 pilares fundamentais do espiritismo? A existência de Deus, que nós chamamos de causa primária de todas as coisas. Tudo começa nele, tudo nasce dele e continua com ele. A imortalidade da alma, ou seja, ela existe antes, para o espiritismo, antes e depois do corpo. Para algumas doutrinas espiritualistas, primeiro vem o corpo, depois cria-se a alma e conecta, O espiritismo, a alma é antes, durante e depois. Pluralidade das existências, ou seja, eu tenho várias vidas, A gente costuma dizer que hoje, aqui no planeta Terra, nós estamos na 40ª, 50ª encarnação. É pouco, principalmente da forma que nós estamos encarando as nossas encarnações ultimamente. Acredita na pluralidade dos mundos, ou seja, há muitas moradas na casa de meu pai. Seria um egoísmo enorme se nós acreditássemos que só existe vida no planeta Terra, vida inteligente que eu digo, E a comunicabilidade com os espíritos. E é uma outra coisa que nós vamos conversar hoje que a gente deturpa demais, Essa comunicabilidade, de como ela acontece, como que ela pode, como que ela não pode acontecer. Acho que um dos maiores, apesar do espiritismo dizer que não tem dogmas, um dos maiores dogmas do espiritismo está nessa relação da comunicação com os espíritos. Conceito amplo, uma busca pelo sentido, pela plenitude, pela conexão com algo maior. Seja Deus, natureza, universo. Então, a pessoa que se define universalista hoje, ela está conectada com muito mais coisa além do que existe dentro de uma religião. Ela abraça uma árvore, porque para ela faz sentido abraçar uma árvore e trocar energia com uma árvore. Um mineral, ela utiliza de ervas para cuidar de algumas situações físicas ou mentais. Ela é não dogmática, ela pode existir sem religião formal. Eu posso ser espiritualista e não estar habitando nenhuma religião atualmente. Eu sou espiritualista, mas não sou católico, não sou budista, a gente já vai falar disso. E está tudo bem. E o foco é no sentir, no pensar e principalmente no agir de forma ética e elevada, buscando o amor e a evolução. E aqui vem a primeira pergunta: se eu agir de forma ética e elevada, buscando o amor e a evolução, eu preciso de uma religião para isso? Agora vai vir uma segunda pergunta: será que minha religião está me aproximando ou me afastando disso? Já nós vamos entender por que eu estou perguntando isso. Espiritualismo é doutrina que afirma a existência do espírito e do mundo espiritual, contrariando o materialismo. Imortalidade da alma, comunicação com os espíritos e existência de Deus, vida após a morte e reencarnação. As coisas começam a se fechar mais. Eu posso acreditar que eu vivo depois do meu corpo,
mas não que eu vá reencarnar num outro corpo, numa outra existência, num outro núcleo familiar. A gente começa a ficar meio desesperado, né? Aí quer dizer que minha mãe não vai ser minha mãe, meu pai não vai ser mais meu pai, a minha sogra pode ser minha esposa. Calma, vamos com... E abrangente, engloba diversas religiões e crenças que afirmam o primado do espiritismo sobre a matéria, como o cristianismo, hinduísmo e o próprio espiritismo. Está dando para entender a relação de uma coisa e outra? O espiritismo é uma doutrina tríplice, né? Como a gente já falou, filosofia e religião. Ela foi codificada por Kardec no século XIX, mais precisamente, né, com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Baseia-se na relação entre o mundo material e espiritual, tratando da natureza, origem e destino dos espíritos, da onde eu vim, como eu estou, origem, da onde eu vim, como eu estou, qual é a minha natureza espiritual, hoje principalmente, né? Porque o que passou, passou. E para onde eu vou? Eu vou fazer uma pergunta diferente para vocês, que eu falei isso na minha última palestra. Não sei para onde eu vou, né? Eu sei para onde eu gostaria de ir. Alguém não sabe para onde quer ir? Porque quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então a gente precisa saber para onde quer ir. Porque quando eu sei para onde eu quero ir, a próxima pergunta é: o que eu preciso fazer para estar lá onde eu quero chegar? E aí a terceira: o que eu já estou fazendo? Todo mundo sabe as respostas dessas três perguntas? Precisa saber. A gente vive a vida acreditando na morte. A gente não vive a vida acreditando na vida. A gente não escolhe o emprego acreditando na vida. A gente escolhe o emprego acreditando na morte. A gente vive as relações familiares acreditando que um dia vai morrer. Ai, quando eu morrer, eu vou deixar tal coisa para o meu filho, que vai morrer e vai ficar aí também. O que realmente eu deixei de bom para o meu filho? O que realmente eu fiz de bom para os meus pais? Mas a gente não, a gente quer ter um bom emprego para ter uma boa aposentadoria e deixar boas coisas para os filhos. Será que isso é o mais importante? Refere-se à manifestação da essência espiritual no dia a dia. É o modo como o indivíduo sente, pensa e age em busca de um propósito maior, podendo ser vivida dentro ou fora de uma religião formal. O que me define como ser humano, o que me define como alma, como espírito, não é a religião que eu tenho, é o que eu cultivo no meu coração. Está cheio de evangélico, de católico, de ateu, com um coração maravilhoso. Está cheio de espírita que dá vergonha de olhar. Porque não é a religião que vai te salvar. Eu costumo dizer o seguinte: os seus valores estão onde está o seu coração. E aí vem a pergunta, espero que vocês saibam responder: aonde estão os nossos corações? Quais são os valores que realmente nos interessam? O Espiritismo não vai te dar essa resposta, porque não é a religião que define isso. Abrangência do espiritualismo. Para entender a comparação, usa-se frequentemente o conceito de espiritualismo. É um gênero, inclui qualquer pessoa que acredite na existência de algo além da matéria. E o espiritismo é uma espécie de espiritualismo. É uma vertente específica dentro do espiritualismo. E qual é a regra de ouro do espiritismo? Todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Um católico, por exemplo, é espiritualista, pode acreditar na alma, mas não é espírita por não aceitar na reencarnação. Eu acho isso aqui extremamente agressivo. Me incomoda muito ler esses dogmas
de o que define um espírita e um espiritualista. É muito agressivo isso para mim. Quem está aqui pela primeira vez? Ainda você me salvou. Você é de que religião? Você é evangélica? Seu nome? Jéssica. Você está se sentindo bem, Jéssica, aqui? E espero que você saia melhor do que você chegou. Eu não tenho pretensão nenhuma hoje de te convencer a ser espírita. Eu até prefiro que, se você se sente bem na sua religião, que você continue lá. E vem aqui quando você quiser. Você vai ser muito bem-vinda e muito acolhida, tá bom? Isso é uma promessa que eu faço em nome da casa. Aqui todas as crenças são bem-vindas, porque o que te define não é a sua religião. A sua religião é uma base de apoio, né? Eu costumo dizer que é uma rede, faz parte da tua rede de apoio, assim como seus pais, sua família, seus colegas, seus amigos. Mas o que te define é o que... E aí é só entre você e Deus. Estou mentindo? Tem coisas que o pastor não imagina que você pensa ou sente, né? E é o que importa e é o que vale. Então, todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita. Eu já li isso aqui, né? Aqui a gente tem um quadrinho rápido para a gente entender. Espiritismo é baseado nas obras inicialmente de Kardec, né? Que é o Pentateuco do Espiritismo, né? A Gênese, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, enfim. E o espiritualismo não tem uma vertente inicial, ele simplesmente existe. A reencarnação está no espiritismo, a mediunidade, a pluralidade dos mundos e a imortalidade. E o espiritualismo? Fé, propósito, gratidão, compaixão e autoconhecimento. Quando a gente fala, por exemplo, de reforma íntima no espiritismo, a gente está tratando de autoconhecimento no espiritualismo. Ninguém reforma uma casa sem saber quais são os defeitos que ela tem. Por isso que eu falo, vivo repetindo aqui, vou falar de novo, que nós precisamos ser íntimos das nossas trevas, íntimos dos nossos vícios. Porque quando você é íntimo do seu vício, ele deixa de te controlar, é você que controla ele. Quando você é íntimo da sua raiva, ninguém mais vai apertar o botão para você senti-la, você controla ela. E a partir daí as coisas se tornam mais fáceis. E a prática, né? Que é o estudo doutrinário, aí tem as casas que dão passes, faz caridade, reunião mediúnica. O espiritualismo é a meditação, a oração, o contato com a natureza, a ética no cotidiano. Vocês percebem que são coisas hoje muito parecidas, muito próximas umas das outras? Agora vamos a alguns dados. Agora a coisa vai começar a pegar. O nosso exercício de reflexão vai começar a ser feito. Esses são os dados do nosso último censo. Os católicos. Houve uma queda significativa na religião católica, passando de 65% para 56% em 2022. Em números absolutos, os católicos hoje estão em torno de 100 milhões de habitantes do Brasil. Ou seja, se a gente levar em consideração que diminuiu 10% de 100 milhões, nós estamos falando algo em torno aí de 10 milhões de pessoas que deixaram de ser católicas. O número de católicos atingiu o patamar mais baixo da história no país. Contudo, a religião permanece majoritária em todas as grandes regiões, como maior força no Nordeste, por exemplo, com 63%. E aí a gente começa a tentar entender esses números, né? Se alguém sai de algum lugar, ou vai para lugar nenhum, ou vão para outros lugares. Olha lá que interessante. Só deixa eu acrescentar uma coisa. Hoje a Igreja Católica, em estudos realizados pelo mundo, ela tem aproximadamente 38 subdivisões. Quem já foi católico aqui ou entende um pouquinho do catolicismo, levanta a mão. Antigamente a gente falava assim, eu sou carismático, né? Era acho que umas 2 ou 3 subdivisões. Já estamos em 38. E as pessoas não estão conseguindo se encontrar. E o grupo evangélico?
Aí, ó, minha amiga. Cresceu de 21% para 27%, totalizando 47 milhões de pessoas. O avanço foi mais expressivo na região norte e no centro-oeste. O grupo atingiu seu maior percentual histórico, embora o ritmo de crescimento tenha perdido força pela primeira vez desde 1960. Ou seja, desde 60 as religiões de origem protestante, porque toda religião evangélica é de origem protestante. Se vocês sabem o que quer dizer protestantismo, são pessoas que não se encaixavam na religião católica, protestavam sobre alguns dogmas da Igreja Católica e fundaram, né, o protestantismo, que hoje a gente chama de Igreja Evangélica. Sabe quantas subdivisões tem as igrejas evangélicas hoje no mundo? Vocês fazem ideia? Quem quer chutar um número aí? É muito. Quase 1000 subdivisões. Quadrangular, pentecostal, batista, lagoinha, enfim. Nós temos uma série de vertentes que estão ligadas ao protestantismo. E está crescendo. Por que será que esse número está crescendo? Alguém tem ideia? Alguém quer chutar aí? Eu não tenho a resposta, mas se alguém quiser contribuir com a palestra... Porque as pessoas estão infelizes onde estão. Esse é o primeiro fato. Quem tá saindo porque está infeliz. E quem está se encontrando porque está mais feliz. Por quê? Que eu imagino que é o que você tem imaginado aí, a gente, né, guarda para nós. Mas tem gente se sentindo mais feliz lá. Agora olha que interessante. E aí a gente precisa... O que você está rindo? Agora olha que interessante. Os sem religião aumentaram de 7,9% para 9,3% da população. 16% dos brasileiros hoje não tem religião. No Rio de Janeiro e Roraima registraram as maiores proporções desse grupo. Este grupo é composto majoritariamente por homens, e aí tem uma explicação lógica para isso, né? A preguiça de ter uma religião, porque ter religião dá trabalho, tem que ir lá, tem que ouvir a palestra, tem que comungar, né? Então o homem já prefere ficar sem religião, porque dá menos trabalho, é o sexo preguiçoso, né? E tem maior presença entre os jovens de 20 a 24 anos. O que nós precisamos entender aqui agora, e foi por isso que eu fiz o início da palestra refletindo sobre isso, não ter religião não significa não acreditar em Deus. Não ter religião não significa não abraçar Jesus como exemplo de vida. Muitas vezes, não ter religião significa não precisar de algo teórico para me aproximar do Cristo. E aí eu vou voltar para os ateus. Eu conheço alguns ateus que já automatizaram o Evangelho. Então eles não precisam mais de uma religião. Aí eles reencarnam com a religião bloqueada para eles provarem que realmente eles são cristãos sem depender de uma religião. Isso é louvável. Se eu deixar de vir aqui, eu não sei daqui a um ano como é que eu estou, mas com certeza não vai estar melhor do que o que eu estou hoje não. Porque eu preciso da base religiosa para me manter na postura ética, vamos dizer assim. Quantos que eu não conheço que precisam disso também? Eu dependo de estar aqui para recarregar minhas energias, para levar os puxões de orelhas nas minhas palestras, porque tudo que eu falo primeiro chega no meu ouvido e depois no ouvido de vocês. E sempre que eu estudo uma palestra eu sofro demais, que eu sou o primeiro a ter que aprender alguma coisa ou pelo menos refletir. Então o cara vem com a religião bloqueada. E muitas vezes, eu conheço um ateu, por exemplo, que ele não acredita em uma autoridade maior, mas ele acredita em Cristo. E me basta.
Porque se ele adotar Cristo como exemplo de vida, por que ele precisa acreditar em Deus? Se a figura mais próxima de Deus é Cristo, pelo menos para nós encarnados no planeta Terra. Ainda bem que é meu filho, né, que pensa assim. Ele é ateu, mas ele acredita em Jesus Cristo, só não acredita em Deus, e para mim está maravilhoso. Muitas vezes ele dá mais lição de moral em mim do que eu nele. Mas vocês começam a entender que as pessoas, muitas vezes, vê se faz sentido o que eu estou falando para vocês, que abandonam as religiões, talvez é porque estão se sentindo sufocados com a cobrança excessiva do que faz a religião com as pessoas. Eu sigo uma senhora chamada Andrea Vermont, é isso? Hã? E ela fala que os maiores depressivos que ocupam as filas dos psiquiatras são os religiosos fanáticos. Porque é tanta cobrança, é tanta coisa que eu tenho que fazer, porque senão eu não vou me salvar, porque senão eu não vou para o céu, porque senão eu não vou ficar num planeta de regeneração, que o cara enlouquece. É tanto conflito que ele para de vir no centro. É tanto conflito que ele fala, não vou mais lá. Tudo que eu faço está errado. Nada eu posso fazer. A gente não se sente assim às vezes? Eu passei a refletir sobre algumas palestras que eu já fiz aqui, que eu só faltei botar a forca no pescoço de vocês. Aí eu pergunto, baseado nisso aqui, eu nem cheguei no espiritismo ainda, é o próximo slide. Será que essa linguagem faz sentido? Será que esse é o caminho para nós, preleitores aqui na frente, que se intitulam os conhecedores da palavra? É o caminho correto do padre, do pastor, do preleitor espírita? Esses dias eu estava assistindo um vídeo e o padre estava extremamente bravo no sermão que ele estava dando na igreja, porque tinha um grupo de pessoas, gente, olha que absurdo, mas na religião católica isso tem lógica, e não é nenhuma crítica, gente, pelo amor de Deus. Estavam cobrando, montaram um grupo de pessoas, né, lá da igreja dele, que estavam cobrando por que ele estava oferecendo hóstia para os homossexuais. Aí ele respondeu assim, ele falou no sermão, e eu estava assistindo o vídeo sobre o sermão dele. Vamos fazer uma reflexão aqui. 80% dos enfermeiros homens têm perfis homossexuais. Estou errado para quem é da área da saúde? Kátia? Beleza? A Kátia vive dentro de hospital. Esse cara, com o perdão das criancinhas, mas não vai ser uma besteira, ele limpa a nossa bunda quando a gente está internado. Ele limpa o nosso cocô. Ele troca a nossa fralda. Porque a enfermeira muitas vezes não tem força para fazer isso. Ele te leva para tomar talvez o único banho da semana embaixo do chuveiro. Porque a galera está passando lencinho em você lá na cama. Aí o padre falou, o cara faz tudo isso em prol da humanidade, aí na minha igreja eu vou negar a hóstia para ele? E as pessoas se organizando para tirar o padre do palanque. E agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos trazer uma realidade próxima disso aqui para o centro espírita, né? Nós que nos intitulamos os não dogmáticos. Vai entrar um irmão por aquela porta, ainda bem que a Regiane já está ali na ponta. Vai chegar ali na recepção e vai falar assim, ó, eu sonhei com o meu anjo da guarda e ele pediu para eu acender uma vela durante a palestra. Opa, peraí. Espiritismo não acredita em vela. A Igreja Católica também não permite a comunhão do homossexual. Julgar a religião do outro é fácil. O que a Regiane deve fazer? Alguém sabe? Agora a gente vai começar a falar de espiritismo. Beleza? O que eu faria no lugar da Regiane? E aí é o grande erro do espírito.
Meu irmão, nós, olha a palavra, não somos adeptos à utilização da vela. Mas o senhor pode acender a sua vela para aumentar a sua fé durante a palestra. Por que nós deveríamos ter essa postura? Porque isso vai fazer bem para ele. Isso vai abrandar o coração dele. Ele combinou com o anjo da guarda dele. Por que eu vou destruir esse sonho de ele assistir uma palestra com uma velhinha acesa ali do lado dele? O que isso vai mudar na vida do espiritismo? Mas aí tem muito espírita assistindo a palestra ou pensando assim: mas o espiritismo não é contra a vela? Quem disse que o espiritismo é contra a vela? Gente, não ser adepto a algo é uma coisa, ser contra algo é outra. E a gente, como espírita, precisa começar a entender isso. Espiritismo é contra a imagem. Aí me chega uma irmã lá de 80 anos, carregando uma Nossa Senhora, senta aqui na frente e me pede para assistir a palestra carregando a imagem. Senhora, o espiritismo é contra a imagem. Quem falou que o espiritismo é contra a imagem? Nós não somos adeptos à utilização da imagem, mas nós não somos contra a imagem. Está entendido isso? Faz sentido? Mas não é assim que a gente age muitas vezes como espírita? Pode falar. Meu filho entrou na casa espírita com um terço na mão. E ele foi questionado. Aí, ó. Olha que interessante. O espiritismo registrou queda de 2,2% para 1,8%. 0,4% de 2,2% é 20% de adeptos a menos na religião. Será que nós estamos no caminho certo? Foi a religião que mais perdeu adeptos. Tati, posso te expor? Quantos anos você tem? Hã? A Tati tem 35 anos. Se eu não me engano, ela é a trabalhadora mais nova do nosso grupo. 35 anos. A maior parte do nosso grupo tem mais de 60 anos. Aí eu faço a pergunta: se a gente tiver o privilégio de ter a Tati daqui 30 anos na casa do Cine Fabiano, quem mais vai cuidar dessa casa além da Tati? O espiritismo caminha para a extinção. Aí o espírita pensa assim: não, mas a espiritualidade não vai deixar isso acontecer. Quem falou que isso é responsabilidade da espiritualidade? Você acha que a espiritualidade está preocupada com isso? Você acha que a espiritualidade está preocupada com o time que a senhora torce? Você acha que a espiritualidade está preocupada com o partido político que a senhora admira? Com a religião que a senhora tem? Menos ainda. Você acha que a espiritualidade está preocupada com os gêneros que as pessoas adotam? Muito menos ainda. Mas tem religião que está. E aí as pessoas não se encaixam. Eu ouvi muitas vezes o espiritismo ser intitulado como a religião do futuro, ou o futuro das religiões. Aonde? Aonde que está esse futuro? Agora vamos à reflexão mais aprofundada. A Umbanda e o Candomblé tiveram um aumento de 0,3 para 1%. Sabe o que isso significa? Triplicou. Foi a religião que mais cresceu. O percentual de praticantes da Umbanda e Candomblé triplicou em relação a 2010. Olha onde a religião, todo mundo acha que foi na Bahia, né? Rio Grande do Sul. Colonização de base europeia.
E nós estamos aqui, achando que nós vamos ser a religião do futuro, ou o futuro das religiões. Sabe o que isso significa? Não existe uma afirmação de maior orgulho do que essa. E aí o Espiritismo prega o quê? Que a gente tem que anular o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Não é egoísmo isso? Achar que você vai ser a religião de todo mundo? Gente, vamos acordar. Eu amo o Espiritismo. A minha base é toda no Espiritismo. As minhas aulas são todas no Espiritismo. Mas a gente precisa encarar o Espiritismo como ele é de verdade. Porque a gente dogmatiza demais o Espiritismo. Quer ver? Vamos falar de relação mediúnica. O Espiritismo, né, acredita nas relações entre o encarnado e o desencarnado. Mas não pode ser Exu. Mas peraí, quem falou que não pode ser Exu? Está lá na codificação? Que não pode ser Exu? Que não pode ser preto velho? Que não pode ser caboclo? Não, ninguém falou, mas se você estiver trabalhando na maca e der passividade com o Exu durante uma cura, aqui não, graças a Deus, certo, Regina? Mas em outro centro você nunca mais pisa lá. O Espiritismo não é adepto ao uso de algumas substâncias que essas entidades fazem durante uma manifestação. Não é adepto, mas não quer dizer que seja contra. E é isso que nós precisamos entender. Quem acompanha o padre Fábio Marinho, ele estava dizendo o seguinte, que quando uma cachaça, quando um charuto é utilizado numa manifestação mediúnica na Umbanda, ele deixou, um padre estava falando isso, me deu um tapa na cara fantástico, ele deixou de ser um charuto e uma cachaça. Sabe por quê? Ele passou a ser uma substância consagrada para um trabalho religioso. Gente, um padre está falando isso. E nós espíritas estamos condenando a utilização dessas entidades dentro de um centro espírita. Será que nós estamos no caminho certo? Tem hora que eu tenho vergonha de responder essa pergunta. Não deve, né? Não deve. Eu vou contar uma experiência minha pessoal para vocês. Eu faço parte de um trabalho mediúnico fora dessa casa. E eu trabalho com especificamente 4 entidades mais próximas de mim. Eu trabalho com o Exu. Quem já participou desse trabalho, já me viu trabalhando lá, sabe do que eu estou falando. Eu trabalho com o Exu, que me ajuda muito nos trabalhos de libertação, né, que o Espiritismo chama de desobsessão. E sabe como ele me ajuda? Não é expulsando os obsessores, não. É dando o testemunho dele como Exu, uma entidade, entre aspas, né, considerada caída no meio espiritual, que está se levantando porque encontrou a luz. E aí ele fala assim: meu irmão, se eu tenho a oportunidade de ter encontrado a luz e servir o Cristo, que já fui um obsessor no passado, por que você não pode fazer o mesmo? Isso é fantástico, gente. Pode não ser espiritismo na cabeça de alguns, mas é Cristo. Vocês estão entendendo? Não é espiritismo, mas é Cristo. Mas o espiritismo está aqui para nos aproximar do Cristo. E aí, como é que fica essa relação? Eu tenho uma outra entidade que trabalha comigo, que é o caboclo. E ele me ajuda muito na desobsessão e nas curas físicas. Por quê? Porque ele traz todo esse conhecimento da mata, das ervas, das energias minerais, das energias vegetais, e aí ele trata das pessoas lá. Muitas vezes ele plasma essas energias que não fazem parte do ambiente de trabalho e condensa naquele encarnado.
e me ajuda muito na desobsessão com a sabedoria que ele tem. Aí eu tenho uma terceira entidade, que é um preto velho, que me ajuda muito nos aconselhamentos, quando as pessoas precisam de uma palavra, de um acolhimento, de um ombro para chorar, para desabafar. Porque ao contrário de mim, espírita, palestrante, ele é um cara calmo, equilibrado. Ao contrário de mim, ele é um cara calmo, equilibrado, sábio e sabe dar a palavra certa no momento certo. Quem já o conheceu sabe do que eu estou falando. Totalmente diferente de mim. Mas, se aqui no centro, aqui não, mas se no centro espírita alguém der passividade com o preto velho, na hora do passe, ai meu Deus, será que nós estamos no caminho certo? E aí eu tenho uma quarta entidade, que é uma mulher, não por acaso, uma senhora de um outro planeta, que ela me ajuda, lógico, óbvio, né? Dada a minha delicadeza, né? Quem me conhece me chama de ogro, os mais íntimos, inclusive nesse trabalho espiritual, e ela vem trazer o feminino, olha, eu falo dela, eu já mudo, a calma, a compreensão, tudo que um coração feminino tem. E ela me ajuda a tratar daquela mãe que pode ter perdido um filho, que pode estar saindo de um casamento e não está entendendo muito bem como as coisas aconteceram. Gente, olha como a espiritualidade é fantástica. E eles devem rir da nossa cara quando eles precisam se maquiar num centro espírita para poder fazer caridade com a gente. Porque quem faz a caridade aqui não somos nós, são eles. Quem vocês acham que está segurando a bucha lá fora? Porque cada um traz 5 obsessores. Vamos fazer uma conta rápida aqui, de 3 a 5. Nós estamos em 50, tem 250 lá fora. Você acha que é o anjinho de asa? Você acha que é a minha ETzinha que fica lá, Senhor, você não pode entrar, porque não é um ambiente para você. O cara vai pisar na cabeça dela. Então a galera já mete um caveirão lá na frente, que aqui ninguém entra, entendeu? É assim, gente. Aí o cara fica fazendo segurança pra gente lá, e a gente fica descendo a linha aqui. E ele é um ser, apesar de um Exu ou de uma pombagira muito mais evoluído que a gente, ao invés de ficar chateado com a gente, ri da nossa cara. Porque o dia que você fizer caridade para alguém e alguém for ingrato a você, você já vai ficar com o seu coração ferido. E ele está lá, e andando para isso. Aí a gente acha que a gente é mais evoluído que eles? Será? Pois não. Você me permite uma Deve. Todas as religiões, elas tiveram momentos de preconceito. E para surgir a Umbanda, o senhor Zé de Moraes foi rejeitado numa mesa kardecista. Ele só recebia Zé, Caboclo, Exu, tá? Puxaram esse senhor Zé de Moraes para trabalhar na mesa. O cara era um bom médico. Mas eles perceberam que realmente ele só recebia Caboclo, Preto Velho, Exu, Pombagira, tá? Então, ele foi descartado da mesa kardecista. Aí que apareceu um bando de 1900 e alguma coisa. Eu acho que vocês sabem dessa história. Então, o que deixa a gente triste é ver tanto preconceito, né? Em religiões, no nosso dia a dia, né? Se as pessoas lessem mais, entendessem mais. Nossa, eu trabalhava, o Wagner me conhece, trabalhava no centro em Jandira. Tinha médicos que chegavam lá, eu só recebo o espírito de luz. Eu falei assim, então você não serve para trabalhar aqui. Você me perdoe, pode virar os pés e ir embora. Porque a gente vai lá para atender os espíritos sofredores. Não importa quem vai estar ali incorporado. O que importa é o bem. A pessoa chega ruim e sai legal. Perdão, tá? Mas eu tinha. Perdão não, eu sou extremamente grato pela sua colocação. Tem na católica, na evangélica, na espírita, no nosso dia a dia, só o olhar que a pessoa te dá, você já recebe a mensagem. E a gente só pode orar, né?
Exatamente. Desculpa, mas eu tinha que falar. Não, a senhora devia falar. Muito obrigado. Agradece, tá, gente? Ele é preto velho ou Exu? Ele é preto velho? Preto velho. Então vai ter que ir embora. Muito obrigado. Jesus veio para os doentes, mas a gente só quer espírito de luz para dar passividade. Coisa mais ridícula do mundo. Mas vamos lá. Eu vou pular esse slide, meu tempo está acabando. Aqui eu quero fazer algumas reflexões com vocês e falar um pouquinho da nossa casa, ou para onde a nossa casa quer ir, aonde a nossa casa quer chegar, né? Alguém combinou isso com a Regina e eu vou falar aqui com propriedade, com autoridade, porque ela me autorizou a fazer isso. Você também quer falar? Depois você fala que sábado foi aniversário do Fabiano. Sim. Que bom. Então vamos lá, gente. Casa Espírita Irmãos e o Sim Fabiano. Nós recebemos uma comunicação na última terça-feira de um irmão, no final do nosso trabalho. A gente já estava encerrando o trabalho e esse irmão nos fez um alerta. Falou que nós estamos atrasados. Nós, como Casa Espírita, não vocês, tá? Pelo amor de Deus. Nós dos jaleco branco aqui. Estamos atrasados. A gente precisa acelerar um processo que é inevitável. Que é isso que a gente está conversando. E olhem, gente. A Casa Sim e Fabiano já quebrou muitas barreiras, né, Regina? Graças a Deus. Vamos falar de algumas delas aqui. É isso que eu queria refletir com vocês, que é o que verdadeiramente importa para nós. A caridade vai além da esmola, abrangendo um conjunto de ações que demonstram amor ao próximo, seja suprindo necessidades básicas ou oferecendo suporte emocional e espiritual. Aqui algumas práticas que acontecem ou que já aconteceram na casa. Quem já passou por tratamento de apometria, levanta a mão. Para quem esse tratamento fez bem, levanta a mão. Agora vem a pergunta. Apometria é espiritismo? Não. Em outros tempos, esse trabalho já foi proibido aqui dentro dessa casa. Porque não é espiritismo. Olha que fantástico. Não é espiritismo, não pode. Mas é caridade. Espiritismo é Cristo, não é? E caridade? Ah, mas não está dentro do espiritismo. Graças a Deus, né, Regina? A gente tem um grupo muito bem preparado, que estuda, né? Uma dirigente extremamente enérgica, quem trabalha com ela sabe disso, né? Nós temos, você também está na apometria? Nós temos de 4 dirigentes da casa hoje, 2 fazem parte desse trabalho. Isso me dá muito orgulho. Dirigentes, uma dirigente geral e um dirigente do nosso trabalho de terça-feira. Reiki. Você quer falar, mas pode falar. Não, Reiki. É espiritismo? É caridade? É Cristo? Mas não pode. Não é espiritismo. Eu conheço trabalhadores dessa casa que já foram expulsos de outras casas espíritas aqui de Carapicuíba porque são reikianos. Olha que fantástico. Ainda bem que a gente acolhe, né? Perderam excelentes trabalhadores, estão aqui com a gente hoje. Olha que fantástico. Expulsaram o trabalhador porque ele dá reiki, faz caridade. Você não vai mais entrar no meu centro porque você faz caridade. E eu estou preocupado com o cara da vela. E eu estou preocupado com a senhorinha da imagem. E o espiritismo está despencando aí. Os meus valores estão aonde está o meu coração. Será que o meu coração está no lugar certo? Cultivando os irmãos da forma correta? Constelação familiar. Quem já fez? Levanta a mão. Temos trabalhadores na casa espírita que trabalham com essa técnica. Fantástica. Quem não fez deve fazer um dia. De novo, eu estou obrigado a perguntar: é espiritismo? Não. É caridade?
Terapias holísticas que florescem os nossos sábados de 15 em 15 dias lá embaixo. Não existiria essa casa se não existissem as terapias holísticas. Estou errado? Porque sempre foi a base dessa casa. Ao contrário do que a gente imagina, as terapias holísticas surgiram aqui antes do espiritismo. Estou mentindo, Regina? Então tá bom. Mas não é espiritismo. Houve um tempo em que nós não podíamos divulgar que fazíamos terapias holísticas aqui. E elas só existiam porque a Regina era dona do espaço físico, porque senão não existiria. Porque não é espiritismo. Olha que fantástico. Maravilhoso. E aí, né, a correção. O espiritismo realmente não tem dogmas, mas tem espírito que faz questão de criar dogma no espiritismo. Benzimento. É espiritismo? Gente, vocês lembram daquelas senhorinhas que benzia sapinho, quebrante, bucho virado? Quem já ficou de ponta cabeça no batente da porta, levanta a mão. Aí a velhinha benzia, botava... Você tá rindo, menino. Você é evangélico, você não conhece isso aí não, hein? Aí a senhorinha botava o trem lá, o trem estava alinhado. Antes estava tudo torto. Mas, gente, já pensou se surge aqui uma benzedeira no centro espírita? Será que os caras vão deixar ela trabalhar lá no centro? Lógico que não. Não é espiritismo. Mas é caridade, pelo amor de Deus. Hã? Temos uma benzedeira nas terapias. Levanta a mão, dona Fernanda, por favor. Temos trabalhadores trabalhando na Umbanda, graças a Deus. Um dia uma trabalhadora chegou para mim e falou assim: tem uma coisa para te contar. Eu falei, tá bom. Eu era dirigente na época. Eu vou começar a trabalhar na Umbanda. E agora? Eu falei, agora que você vai trabalhar dobrado. Você vai trabalhar lá e não vai deixar de vir aqui. Em outra casa espírita, ela não passaria por aquela porta nem como assistida. Qual é o problema, gente? Pelo amor de Deus, vamos abaixar as nossas armas. Círculo de mulheres. Já foi feito círculo de mulheres aqui. É uma atividade, né, promovida para mulheres. Fantástica. Quem já fez sabe do que eu estou falando. Não é espiritismo. E aí, nós faz o que com isso? Bota as mulheres para lá de fora? Para fazer o círculo na rua? Elas vão gostar, tenho certeza disso. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a casa, e o Sim e o Fabiano, apesar de uma casa espírita, e nós sempre vamos ter essa base, e respeitar essa base, gente, parece que eu sou contra o espiritismo. Eu só estou falando tudo isso porque me dói ver o espiritismo acabando da forma que está acabando, por conta de dogmas criados pelo homem. E o que me deixa muito feliz é que, apesar de todo esse movimento, nossas cadeiras estão cheias de trabalhadores do dia assistidos. Porque aqui a evangélica vem quando quer, e eu te prometo uma coisa: ninguém nunca vai falar mal da sua religião aqui dentro, porque isso aqui não é admitido aqui dentro. A gente fala mal do espiritismo, mas da igreja evangélica não, do catolicismo não. Se um palestrante vier aqui falar mal de alguma religião que não seja o espiritismo, nunca mais ele vai dar palestra. É uma das únicas exigências que a gente faz. Ele pode vir aqui e falar de temas diversos, que não são nem ligados ao espiritismo. O meu sonho é um dia entrar um pai de santo aqui para dar uma palestra para nós. O meu sonho é um dia ver um padre aqui, de batina, dando palestra para nós. O meu sonho é ter um pastor aqui um dia dando palestra para nós, para trazer a visão que eles têm de espiritualidade dentro do conceito deles. E está tudo bem, porque o espiritismo, ele prega a fé racional. Do mesmo jeito que vocês não têm que acreditar em tudo que eu estou falando aqui, e nos outros lugares tem que ser assim também. Primeiro respeite você. Agora, se ao respeitar você, o que eu estou te falando cabe aí dentro, aí casou. É sobre isso a palestra de hoje. Então nós, gente, como espírita,
Está dando meu tempo. Ó, já deu 1 hora que eu estou falando aqui. Eu falei que vocês iam me engolir. Nós, como espíritas, precisamos entender que nós precisamos ser acolhedores. Nós precisamos entender que quando nós levantamos a bandeira do Espiritismo, ao contrário do que está acontecendo demais, nós não estamos anulando as outras bandeiras, nós estamos abraçando as outras bandeiras. É isso que nós precisamos entender como espírita. Eu não estou preocupado nem um pouco com o percentual. Eu estou preocupado com o coração. Porque se chegar um dia aqui que não tiver mais um espírita nessa cadeira, tiver um monte de católico, de evangélico, de umbandista, eu estou feliz do mesmo jeito. Porque eu vou continuar cuidando de corações. O meu, quando eu estudo a palestra, e o de vocês, quando eu divido conhecimento. Por isso que eu estou fazendo essas reflexões. Mas isso precisa ser mudado na atitude, no coração. Porque onde está o teu coração, estão os seus valores. Nós somos o espírita que acolhe ou que expulsa. Se nós continuarmos sendo os espíritas que expulsam, não nos comunicando da forma correta, nossas cadeiras estarão cada vez mais vazias. E isso é sério. Isso é sério porque tira de nós a oportunidade de cuidar de corações. É isso, por isso que eu quero te ver aqui sempre. Sempre que você mude da sua religião. Não precisa apontar para o pastor não, tem pastor que briga. Mas venha quando você quiser. E saia daqui sempre melhor do que você chegou. Eu vou fazer uma última reflexão e a gente encerra a palestra. Eu estava vendo um espírita falar isso. Muitas vezes nós espíritas deixamos de fazer caridade. Sabe por quê? Porque é assim. O palestrante falou que quando a gente precisa fazer caridade, a gente não pode julgar, a gente não pode olhar o que o outro está fazendo, a gente tem que dar com uma mão e não deixar a outra perceber, porque caridade não é troca. É tanto dogma para fazer caridade que a gente desiste. Pode falar. Às quarta-feiras, à tarde, o médico está fazendo, só faz meditação. Durante essa meditação, veio 2 espíritos. Veio agradecer, veio encher como combater, veio agradecer pelo tratamento que o guia deu para o filho dele. Quer dizer, não ignorou, foi bem tratado, e fez ele e foi embora. É caridade, mas não é espiritismo. Posso te expor, seu Oswaldo? Posso te expor? O seu Oswaldo é um dos nossos trabalhadores, que eu falo com muito orgulho, que trabalha na Umbanda. Está com as guiazinhas dele ali debaixo da camiseta, graças a Deus. Mas guia não é espiritismo. Quem conheceu o coração desse homem sabe do que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos fazer a reflexão. Então, nós espíritas muitas vezes deixamos de fazer caridade, porque é tanto do checklist que a gente desiste no meio do caminho. Aí, um materialista que não se preocupa com isso, porque ele é materialista. Ele vai trocar o que com quem? Ele não acredita em Deus. Ele não acredita em nada. Ele não acredita na vida após a morte. Ele não tem obrigação de fazer caridade, ele não precisa se salvar. Nós já deixamos de fazer pela burocracia, mas precisamos, porque senão a gente não se salva. Sem caridade não há salvação, não é assim? Isso é uma regra, gente. Mas nós temos que se preocupar com o checklist. Começa, depois nós vemos o que dá. E aí esse materialista vai lá, porque ele, graças a Deus, tem boas posses e promove, nas quartas-feiras à noite, a distribuição de lanches para pessoas de rua. Pergunto: onde estará Cristo com um espírita que está se preparando para fazer caridade faz 30 anos e não conseguiu ainda, porque ele vai julgar, ou com o materialista que está oferecendo lanche? Aonde vai estar Cristo? Hã? E quem está próximo de Cristo? Ele, né?
E a gente está aqui, preocupado com o bendito checklist da caridade. Para refletir. Amém? Ah, sim. Gente, uma última... Regina, quantos anos faz que o Fabiano desencarnou? 30. Mas ele foi 50. Fabiano, no sábado ele fez aniversário de desencarnação, é isso? De aniversário de vida, de encarnação. Quantos anos ele faria? 50 anos. Então, há 50 anos atrás, nasceu um dos mentores da nossa casa. Pode falar, Regina. Mas eu pensei que ia falar que 50 anos, ele desencarnou. Não. 50 anos, mas ele nasceu, né? Eu conheci o Fabiano. Nós convivemos juntos, né? Eu estou com a Regiane há 36 anos. Quer dizer, ela está comigo há 36 anos. Eu tento estar com ela está comigo, porque os 36 é a responsabilidade dela. E eu conheci o Fabiano com o quê? 16 anos? 15 anos? Acho que sim, que É. com 20. Ele desencarnou com 20? O menino fazia 20. 20. Então eu convivi 5 anos com esse rapaz. Gente, quem conheceu esse menino sabe do que eu estou falando. Quem não conheceu, vai o meu testemunho. Era uma alma fantástica. Graças a Deus está conosco hoje, né? E assim como o irmão dele, que era uma alma idêntica dele, também fantástica, né? Deram nome à nossa casa. Irmãos Ilcinho e Fabiano. E esse menino não era espírita, ele era espiritualista. Sim, Fabiano. E o Fabiano também, né? Ele era espírita, mas muito parecido com o cara do materialismo que ia para a rua entregar comida. Esse era o Fabiano. Jovem, hein? Jovem, adolescente. Não é à toa que desencarnou cedo e hoje está conosco aqui como mentor espiritual, né? Senão estaria aqui dando palestra e tentando ser um pouquinho melhor do que foi ontem, no meu caso, que eu conheci. Amém, gente? Amém. Vamos colocar amor no coração. Que seja com vela, com santo, com Exu, com pombagira, com preto velho, com padre, com pastor, mas que tenhamos amor, pelo amor de Deus, amor que acolhe, não amor que exclui. É isso. Vamos fazer a nossa oração. Pai de infinita bondade, obrigado pela oportunidade da vida, por estar aqui hoje, encarnado, tentando caminhar, aprender para estar mais próximo de Ti a cada dia. Jesus, meu irmão, obrigado por todos os ensinamentos que o Senhor nos deixou, por todo o manual de convivência que o Senhor nos deixou, que contribui para que retiremos a cada dia o mal dos nossos corações. Meu irmão, gratidão pela sua existência, por ser o governador, dirigente do nosso planeta, que nos acolhe e que nos tem a oportunidade necessária para evoluirmos. Obrigado a toda a espiritualidade envolvida nesse trabalho da Casa Irmãos Ilcinho e Fabiano. As entidades que operam no nosso hospital espiritual, as entidades que operam nas nossas reuniões, que nos iluminam e que junto com as nossas energias tratam dos irmãos encarnados e desencarnados que vêm em busca de auxílio. Obrigado a todos os irmãos que nos procuram em qualquer trabalho que seja da casa, que é através deles que temos a oportunidade
de aprender, de trocar e de evoluir. E hoje um agradecimento especial aos irmãos Wilcinho e Fabiano, mentores, protetores, dirigentes espirituais dessa casa, que nos recebem todas as noites com um sorriso na orelha, característica dessas duas almas desencarnadas. Que Deus nos ilumine, nos abençoe e nos dê a força necessária para enfrentarmos as dificuldades e o crescimento do nosso dia a dia, através de dores e de amores. Que assim seja, graças a Deus. Palmas para Jesus! Obrigado, gente. Como irmãos em Cristo, eu amo cada um de vocês. Muito obrigado.